Olá! Aqui é o Coach Felipe Lima e nesse vídeo eu venho conversar com você, passar algumas estratégias de sucesso para que você consiga lidar e superar aquelas matérias chatas que não entram na cabeça. Algumas pessoas me relatam que mesmo antes de começar a estudar a matéria já dá um sentimento de tristeza, de fracasso, esse tempo de estudo vai ser em vão. E elas relatam até que elas se esforçam muito para aprender aquela matéria, mas parece que quanto mais esforço você faz, mais a matéria trava e não entra na cabeça. O nosso inconsciente, ele é obediente demais, ele obedece todas as ordens que você dá para ele. E se você pega uma determinada matéria e fala assim, eu odeio essa matéria, eu quero que essa matéria não existisse, eu queria que a mãe do cara que inventou essa matéria morresse, para ele não ter condições de nascer. E aí quando você encara a matéria desse jeito, seu inconsciente entende que você tem que esquecer aquela coisa ruim que você está se referindo. Então a primeira postura que você tem que ter diante de uma matéria que você tem dificuldade, que você não gosta, aquela que é difícil de entrar na cabeça, é justamente olhar para essa matéria como um desafio a ser superado e não como um karma, como um castigo, como uma coisa ruim. Então já coloca na cabeça esse primeiro item importantíssimo para que você possa conseguir dominar as matérias que são chatas, porque justamente essas matérias a gente começa a evitar, e quando a gente evita a matéria, o domínio dela começa a cair e os resultados na prova são desastrosos. São justamente essas matérias que nos reprovam na hora da decisão, na hora da prova, na hora que você vai enfrentar o seu desafio. Então é um item que você não pode fugir, é um item que você precisa encarar de forma positiva. Vem de mim, desafio! Agora, quando você vai enfrentar aquela matéria, você precisa fazer o passo a passo agora que eu vou te ensinar. Ele é muito simples, eu vou pedir que você preste bem atenção, eu vou fazer uma vez contigo e você vai ter que pegar a ideia. Você vai pegar uma folha de papel e você vai colocar dois tracinhos criando 3 colunas. Na primeira coluna você vai colocar os pensamentos e sentimentos que você tem. Então eu vou pedir que você feche os olhos agora e imagina que você vai começar a estudar aquela matéria. Pega o livro da matéria, pega o caderno da matéria, começa a aula da matéria e você, com os olhos fechados agora, você vai tentar identificar como você se sente. Pode abrir os olhos. E aí, o que você identificou, você vai colocar na primeira coluna. Só que eu vou pedir que você coloque assim, o item 1 lá no topo da primeira coluna, tá? Que são pensamentos e sentimentos. Essa é a primeira coluna. O primeiro pensamento ou sentimento você vai colocar lá em cima. Felipe, eu senti tristeza. Então, você vai colocar a tristeza como item 1. Felipe, eu senti desânimo. O desânimo vai ser o segundo item da primeira coluna. Você vai colocar ele bem mais abaixo, pulando mais ou menos umas 10 linhas. E cada pensamento ou sentimento negativo que você tiver, como medo, como desmotivação, como raiva, você vai colocar todos na coluna 1, sempre dando um espação entre o primeiro item, o segundo, o terceiro e assim por diante. E agora eu vou pedir que você feche os olhos novamente. Volte para o momento em que você vai estudar aquela matéria, pegue o sentimento ou pensamento mais forte de todos que você identificou, se é tristeza, desânimo, desmotivação, raiva, enfim, todos os itens que você colocou, medo. Você vai pegar um desses itens, apenas um desses itens, vai identificar no seu corpo onde ele está, mais evidente. Se você não conseguir identificar, tudo bem. Mas se você conseguir identificar, você vai colocar a mão no local. Se é um aperto no coração, coloque a mão no coração, se é na cabeça, nos ombros, na barriga, enfim, coloque a mão aonde você mais identifica esse sentimento. E você vai respirar bem profundo, se conecte com esse sentimento, entenda esse sentimento. E por mais absurdo que isso possa parecer, você vai falar de verdade. Diga, seja bem-vindo, e fale o nome do pensamento ou do sentimento. Seja bem-vindo a tristeza, seja bem-vindo medo, seja bem-vindo desânimo, desmotivação. Agora pode abrir os olhos. É meio estranho quando a gente fala assim, seja bem-vindo, porque a gente quer se afastar daquilo. Mas quando você dá as boas-vindas, é como se você conseguisse reconhecer de perto o inimigo, para que você consiga enfrentar e superar esse inimigo. Para que você possa superar algo na sua vida, você precisa entender como aquilo funciona. Dar as boas-vindas aproxima. E
e você consegue ver o tamanho real e como isso funciona para você. Então, se você ainda não deu as boas-vindas, vou pedir que você feche os olhos novamente, volte para aquele momento e dê as boas-vindas. Seja bem-vindo e fale o nome do sentimento ou pensamento que você tem naquele momento. Faça isso com gentileza, faça isso agora, por favor. Pode abrir os olhos. E aí, como é que você se sente dando as boas-vindas a esse sentimento? Agora, é muito importante que você identifique vários recursos. Coluna do meio, coluna 1, pensamentos e sentimentos negativos. Coluna do meio, vários recursos que sobreponham aquele primeiro sentimento. Se você fala assim, Felipe, olha, eu senti tristeza ao enfrentar aquela matéria, ou desmotivação, ou desânimo, como seria se você tivesse primeiro paciência? Para a gente estudar uma matéria que a gente não tem muita afinidade, paciência. Como seria se você tivesse força de vontade? Como seria se você tivesse persistência, determinação, alegria de poder dominar isso que vai te levar para o teu sucesso? Porque o domínio dessa matéria é a chave para o teu sucesso. Como seria se você tivesse paz de espírito para enfrentar essa tristeza, esse medo, essa desmotivação? Como seria se você tivesse a permissão de poder errar, aprender com os seus erros, evoluir e deixar o passado no passado? Como seria se você tivesse mais gentileza consigo mesmo e até mesmo com a matéria, para você conseguir fazer dar certo até dar certo? Eu citei alguns recursos agora que são da coluna 2. A regra é: faça dessa briga injusta. Pegue vários recursos para sobrepor cada um dos itens que você colocou na coluna 1. E na coluna 3, você vai colocar o modelo doador de cada um desses recursos. Por exemplo, quem é o seu modelo de paciência? Para que você possa receber essa paciência, aumentar o seu nível de paciência para poder lidar com essa matéria. Quem seria o seu modelo de fé, de persistência, de força de vontade, de alegria de viver? É muito importante que você identifique uma pessoa que tenha aquele recurso que você precisa, ou que seja uma boa pessoa para te doar esse recurso que você precisa. Talvez não do mesmo jeito que você precisa, mas ela tem aquele recurso, ela pode te doar e contribuir para que você tenha ainda mais esse recurso. E agora você pode fechar os olhos. Imagina que você vai encontrar com a pessoa que vai te doar paciência, com o seu modelo de paciência. Na dúvida, vai no Papa Francisco, que o homem tem muita coisa legal. E aí você pode imaginar esse encontro com essa pessoa, dá um abraço, se conecta com a energia dessa pessoa, visualiza o recurso nas mãos dessa pessoa. Qual é a cor da paciência? Qual é a cor desse recurso? Você pode permitir que esse recurso chegue em você. Você pode colocar a mão no seu coração. Você pode fazer uma respiração bem profunda, visualizar a paciência chegando, crescendo em você e dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, paciência. Fale, prestando atenção em cada palavra. Seja bem-vinda, paciência. Respira bem profundo, pode abrir os olhos. E aí, como é que você se sente dando as boas-vindas à paciência? E agora você vai fazer esse mesmo processo para cada um dos recursos. Para fé, força de vontade, alegria de superar esse desafio, persistência, todos os itens, desejo de realizar os seus sonhos, porque o meu desejo de realizar os meus sonhos vai me encher de tanta energia, de uma força de vontade de aço puro, para que eu possa olhar para essa matéria e dizer: você vai ser a minha melhor nota na minha prova. Então, chegou a hora de você fazer o seu dever de casa, que é pegar cada um desses recursos com gentileza, vivenciando mentalmente, encontrar com a pessoa que vai te doar esse recurso. Imagina um abraço nessa pessoa, imagina que ela está com o recurso na mão assim, visualiza a cor desse recurso, da força de vontade, da fé, da paz de espírito, da alegria de viver, da persistência, da coragem, da confiança. Vivencia a recepção desse recurso, visualize a energia do recurso que vem desse modelo, dessa pessoa que torna esse recurso especial chegar e crescer em você. E aí você pode sentir esse recurso se expandindo em você, tornando-se seu, e dar as boas-vindas a esse recurso. Seja bem-vinda, fé.
e visualizar o seu modelo de fé te doando a fé chegando e crescendo. Seja bem-vinda, confiança. E visualizar a confiança chegando do Capitão Nascimento, entrando no seu coração e crescendo em você. Seja bem-vinda, confiança do Capitão Nascimento. E aí fica o dever de casa para que você possa fazer. Eu peço que você nos envie e-mail lá na descrição de cada um desses recursos, que tem que vir de um modelo definido. Uma outra dica bacana é você, logo quando você começar o dia, você já pega esses recursos de uma forma muito rápida. 3 segundos para cada recurso. Se você tem 20 recursos para receber, 3 segundos dá apenas 1 minuto. E aí você já vai começar o dia reforçando a fé, a paciência, a confiança, a força de vontade, com gentileza e com conexão com essa pessoa que te doa esse recurso. Uma outra coisa muito importante para a gente fechar esse vídeo de hoje é: perguntaram para Usain Bolt, o homem mais rápido da história, o que você estava pensando quando você bateu o recorde mundial numa Olimpíada? E aí ele falou: nada, eu não estava pensando em nada, só estava tentando relaxar. Perceba que o cara bateu o recorde mundial que era dele numa Olimpíada, onde tinha muito dinheiro envolvido, patrocínio, o mundo inteiro olhando para ele. Em menos de 10 segundos ele ia escrever novamente o seu nome na história, e a única coisa que ele estava tentando fazer era relaxar. Um dos principais erros que você pode cometer é o excesso de esforço. Para você conseguir dominar alguma matéria. Porque quando você se esforça demais, existe uma tensão. O seu maior desempenho acontece quando você está em paz, quando você está relaxado ou relaxada, quando você consegue usar toda a sua energia para aquela atividade específica. É como se eu fosse um jogador de tênis que eu quero demais acertar a bola, e eu vou com tudo que eu tenho, eu contraio músculos que eu não preciso, costa, perna, braço. A chance do erro é muito maior quando o esforço é excessivo. É como você namorar alguém e tentar agradar demais aquela pessoa. Tudo depende do equilíbrio, depende da dose. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, e você precisa encontrar uma forma equilibrada de dosar os seus esforços para que você consiga bons resultados. Então, na hora de pegar aquela matéria que você vai destruir, aquela matéria mais chata, você precisa olhar para ela com gosto de desafio, você precisa perceber como você se sente, dar as boas-vindas, pegar vários recursos para cada item, para cada sentimento ou pensamento negativo, e você precisa relaxar e confiar na sua capacidade, na sua competência para superar esse desafio. Te passei várias dicas nesse vídeo, eu espero que você coloque em prática, experimente, você vai perceber os resultados imediatos de cada uma delas. E eu vou te convidar para que você possa conhecer os nossos cursos Personal Training lá no nosso site Sou Gênios, especialmente o Personal Training Zen. No Personal Training Zen nós temos várias técnicas e métodos muito práticos para que você possa viver uma vida muito mais leve, com muito menos ansiedade, e a energia que você desgastaria com ansiedade você vai usar para suas realizações. Dá uma olhada lá no site Sou Gênios, nas aulas gratuitas do Personal Training Zen, eu te garanto, isso vai mudar a sua vida. Um forte abraço aqui do coach Felipe Lima. Desde já agradeço por aquele velho e bom like que você possa dar aí pra gente, curte, compartilha com os amigos, manda para quem possa precisar desse vídeo sobre como lidar com matéria chata. Um abraço, valeu, conta com a gente sempre.